Sejam bem-vindos ao Grupo Viciado Sem Limites. Essa é a Central Copa, para quem não conhece, temos um novo canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Nos procurem no Facebook, Viciado Sem Limites, um grupo criado entre amigos, que hoje está fazendo um grande sucesso, fala tudo sobre futebol brasileiro, sobre futebol mundial, sempre por dentro do que está rolando no mundo da bola. E hoje eu, Vinícius Dreckner, e o apresentador Olinco Dreckner, vamos apresentar que grupo? O grupo E, que tem Suíça, França, Equador e Honduras. Grupo fraco e muito bom para a França, mas a França não vem bem nas últimas Copas, eliminou o Brasil, claro, em 2006, mas vem decepcionando os franceses. E vem o Ribéry, não vem o Ribéry, qual é a dele, né? O técnico francês até deu uma declaração, Olinco. Pois é, ele falou que o Ribéry está confirmado na lista, mas ainda é dúvida. É dúvida para jogar, mas vem o Brasil, né? Pois é. Ele não descarta ser cortado. Ele descarta ser cortado. Ele descarta o Ribéry cortado da Copa. O Ribéry vem ao Brasil, se vai jogar ou não. Tantos jogadores aí que não se sabe se vão jogar. Falcão Garcia da Colômbia está cortado, não vem à Copa. Cristiano Ronaldo vem ao Brasil, mas também não se sabe se vai poder jogar por... Agora a diretoria da seleção da Portugal anunciou que ele está com tendinite no joelho. Mas terça-feira de tarde ele treinou no turno da tarde. Agora vamos falar um pouco da França nesse grupo, Olinco. Como a França chega para esse Mundial? A França é a única campeã mundial desse grupo. E ela vem com 13 participações em Copa, 54 partidas, 25 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Números impressionantes, né? O que você acha que a seleção francesa tem a fazer nesse grupo? Como tu vê a seleção francesa nesse grupo, Olinco? Pra mim, nesse grupo, ela já saiu campeã do grupo. Vai se classificar em primeiro. Ela se classificou na repescagem, lembrando que a França foi a repescagem para se classificar para essa Copa aqui no Brasil. Se não fosse a repescagem, ela não viria ao Brasil. Fique bem clara isso, né? Sim. A França eliminou o Brasil em 2006, foi campeão em cima do Brasil em 98. Acho que poderá fazer muitas coisas aqui na Copa do Brasil. Os jogadores que podem surpreender da França, Olinco. Os principais jogadores são o Ribéry, o Benzema, o goleiro Lloris e o Pogba. E eles vão ter oportunidade para conseguir confiança nesse grupo, né? Já diferente de tantas outras seleções que vão passar por dificuldades, como a Holanda, que tem a Espanha pela frente já no primeiro jogo. A França tem Honduras, então o Benzema faz um gol ali e já fica com uma moral extraordinária para os próximos jogos, e dependendo dos resultados, a França poderá chegar nas oitavas de finais com tendo um respeito grande pelos adversários, ou não, Olinco? Até porque está num grupo fraco. Sim, a França vai superar esse grupo e vai pegar um adversário fraco no primeiro jogo. E lembrando que o dia 15 tem França e Honduras aqui em Porto Alegre. Na nossa terra aqui, França e Honduras em Porto Alegre, dia 15, às 4 horas no estádio Beira-Rio, estádio do Internacional de Porto Alegre. Outra seleção agora, a Suíça. Como chega a Suíça, Olinco? A Suíça tem 9 participações em Copa, 29 partidas, 9 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Podemos dizer que a Suíça não é uma
um país que chega numa Copa do Mundo e diga, cheguei. Não, a Suíça tem 9 participações, tem 29 partidas e 38 gols marcados, mas tem 14 derrotas e não é uma seleção que podemos dizer que vá preocupar a França, ou podemos dizer que pode surpreender o Lincoln. Tem algum jogador que pode fazer alguma coisa nessa Copa? Tem jogadores que estão partindo agora para o futebol mundial, como o Shaqiri, o Berami, o Himmler, mas são jogadores que não têm tanta experiência. Tem 8 jogadores que atuam na Alemanha, a Suíça. Isso. 8 jogadores na Alemanha, 3 jogadores atuam na Itália, 2 atuam na Juventus e 1 atua no Napoli. E apenas 3 atuam na equipe local da Suíça, que é no atual bicampeão suíço, que é o Basel. A Suíça vai preocupar a França? Não sabemos. Só depende da França. Esse grupo está nas mãos da França. Se a França não complicar como ela vem complicando seu futebol há ano, desde 2006, na Copa de 2010, foi um fracasso e agora poderá se redimir nessa Copa aqui no Brasil. Vamos falar então do Equador. O Equador que ficará aqui na nossa terra, em Gravataí, já está com um amistoso marcado contra a Sub-23 do Internacional e o jogo vai ser em Gravataí mesmo. Como chega o Equador, Olinco? O Equador chega com apenas 2 participações em Copa, tendo 7 partidas, 3 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. O Equador que 2 participações em Copas. Aí nós vamos analisar 2 participações em Copas do Equador, 9 da Suíça e 13 da França. Aí fica complicado, né? É verdade. A camisa pesa contra os adversários. França e Suíça que tem muito mais experiência, ou é lá dentro do campo mesmo que vale, Lincoln? É lá dentro do campo que vale. Mas sempre tem um fator, assim, a tradição. A tradição vale muito, mas o Equador, por estar na América do Sul, vai trazer um torcedor vai vir a Curitiba ainda, jogará o primeiro jogo em Curitiba, o Equador contra... O primeiro jogo do Equador é em Brasília. Em Brasília. Contra a Suíça. O que tu acha do Equador ter ficado aqui em Gravataí? Está frio aqui, Olinco, e depois de jogar em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro. Cidades que o calor a temperatura é muito diferente aqui da nossa terra. É meio estranho eles vindo pra cá, pra essa friagem aqui do Rio Grande do Sul. Mas bate. Depois partir pra Brasília, que é uma temperatura bem diferente aqui, né? Mas que sejam bem-vindos e que possam fazer algo nesse grupo aí e para a América do Sul se classificar, eliminar aí um europeu, né? Ficaria bem a América do Sul, bem representado o Equador, que tem... Quais jogadores podem surpreender para o Equador? Tem o Ener Valencia, que hoje fez gol. Tem o jogador mais rápido do mundo, que é o Valencia, do Manchester United. Tem o Caicedo também, que é muito bom jogador. E o Rojas. Podemos dizer que não é uma equipe que podemos apostar. Mas é uma equipe que pode surpreender, jogo é jogo, tem jogadores rápidos. E pode surpreender aí a Suíça ou a França. Ou pode ser até surpreendida por Honduras. E tem até o flamenguista. Temos um jogador do Brasil que atua no Brasil também. Frickson Eriksson. Ele joga de zagueiro do Flamengo?
É zagueiro, se não me engano. É, o zagueiro aí. Então vamos ver Honduras. Honduras se classificou em terceiro na CONCACAF. Como chega Honduras para esse Mundial Olímpico? Que sejam bem-vindos. Honduras é um time que não tem uma seleção que não tem tradição, mas que pode surpreender toda a vida, né? A Honduras, como o Equador, tem apenas 2 participações, 6 partidas, nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Honduras que nunca ganhou numa Copa. Honduras nunca venceu numa Copa, mas já fez 3 pontos com 3 empates. É. Então, será que é aqui no Brasil que Honduras poderá fazer a primeira vitória, o primeiro crime, podemos dizer? Pode ser que sim. Ou pode ser que não, até porque primeiro... Pode conseguir mais um ponto também, nunca se sabe. Pode fazer, Qual o primeiro jogo de Honduras? O primeiro jogo da Honduras é contra a França, aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, então, Honduras chega ao Brasil como uma zebra, né? Torcedor, nem o torcedor, eu acho, de Honduras acredita que vai se classificar nesse grupo, mesmo teve sorte. Podemos dizer que Honduras teve sorte, né? Poderia ter caído em grupos mais fortes e caiu num grupo fraco. E quais os jogadores de Honduras que poderão fazer história com essa seleção, porque poderá vencer o primeiro jogo numa Copa do Mundo Honduras? Tem o Wilson Palacios, que joga no Stockton City. Temos também o Roger Espinosa, que joga no Wigan. E depois os jogadores que atuam principalmente no seu país. Jogadores que não tem tanta... Jogadores que não são sucedidos, podemos dizer assim, no futebol mundialmente. Tem ali 2 jogadores que atuam ali na Liga Inglesa, que não... Um é na Liga Americana, né? Soccer City é dos Estados Unidos. Não, Premier League. É da Premier League, então... Vamos ver, então, para você, Olinco, quem passa nesse grupo? Para mim, passa a França em primeiro e Equador em segundo. Eu concordo contigo, vou torcer para o Equador. Passa Equador e França. França em primeiro, Equador em segundo, um grupo muito simples. E o que temos a falar do empate frustrante da Itália, Olinco? Pois é, a Itália entrou em campo de salto alto, né? Fez um gol a 8 minutos com o Chiellini. E parou. O Balotelli andava em campo, caminhava. Depois do gol eu analisei, o Balotelli caminhava em campo. Mas o empate frustrou o Prandelli, o técnico Prandelli. Não foi um fracasso, mas precisamos melhorar. Essas foram as palavras do Prandelli. Você concorda com ele, Lincoln? Concordo. Tem que melhorar muito ali, mas... Eu acho que, pelo que eu dei uma olhada, goleiro bem servido. Zagueiro, acho que... E uma coisa, o Sirigu é dúvida, né? É dúvida... Ele não sabe se vem, ele está com problemas musculares e já foi chamado outro goleiro, para dúvida dele não jogar na Copa. Sirigu, que é um grande goleiro, até no último amistoso foi muito bem. Sirigu e Buffon é a última Copa do Mundo dos dois. Incrível que pareça, Sirigu nunca teve uma oportunidade de ser titular numa Copa do Mundo na Itália, porque tinha o grande goleiro, o Buffon. Então, por hoje é só. Uma boa sorte às seleções que estão chegando no Brasil. Mas uma opinião só que queremos falar antes de terminar esse programa de hoje. Os ingressos para a Copa. O que aconteceu lá dos ingressos da Copa? Pois é, deu complicações ali.
o novo lote se esgotou. A FIFA vendeu 198 mil bilhetes só nessa quarta-feira. E agora sobraram só os bilhetes dos jogos que não são muito procurados, né? Sim. E aí ficou muitos torcedores ficaram frustrados porque não tiveram a opção de comprar por aquele jogo que eles queriam, eles foram sorteados. Infelizmente, Copa do Mundo, FIFA, não é como todos desejamos, não, às vezes as coisas não são justas como parecem, né? Até a Copa do Mundo vai longe, e eu acho, na minha opinião, a Copa do Mundo não vai terminar quando ela terminar. Ela vai seguir dando muita coisa ainda. E por hoje é só, muito obrigado. Você que não conhece ainda nosso grupo, procure lá no Facebook. Viciados Sem Limites. Boa noite, boa tarde, bom dia, fique com Deus.